Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina em um dia de falar de reforço. Carabarral tá chegando no Rio de Janeiro amanhã. Informação trazida pelos amigos do canal Atenção Vascaínos para fechar com o Vasco da Gama. Além disso, tem o interesse do Vasco pelo atacante Allan Kardec, cria da Colina, que joga hoje no Atlético Mineiro. Além disso, Maracanã. Estamos no aguardo da queda da liminar que está proibindo o Vasco de vender os ingressos pro Maracanã no domingo. Por sinal, estarei lá no Maraca domingo, bebendo aquela cerveja gelada e assistindo o Vascão jogar. Então, antes de falar aqui de tudo do Gigante da Colina, eu vou pedir aquela moral. Ele já chega daquele jeito, o nosso martelo, para você sentar aquela martelada no like, deixar o seu comentário, se tornar membro do canal, porque você se tornando membro do canal, você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente para falar de Vasco, para concorrer a prêmios, para participar de live, enfim, são muitos benefícios para você que se tornar membro do canal. Galera, vamos falar de reforço porque o Vasco vai trazer, ou já trouxe, Horácio Carabarral, jogador do Santos. O Santos pagou 8 milhões de reais por esse jogador. E eu sempre busco aquela análise quando se trata de Santos, do meu amigo William, lá do canal Falando de Santos FC, um torcedor apaixonado do Peixe, que acompanhou essa passagem de 12 jogos do Carabarral com a camisa do Santos. Um jogador que, segundo ele, não tem muita intensidade, não surpreendeu ninguém no Santos, inclusive teve muito abaixo da expectativa dos torcedores, ele que veio do Argentino Júnior como um jogador com muita possibilidade ali de crescimento, bate falta, bate escanteio, arremata bem de fora da área. No Santos não demonstrou esse futebol. Então a gente vai ver o que o William, que acompanhou esse jogador, vai falar sobre o atleta. Sempre bom ter aquela ideia, a ideia de quem assistiu, a ideia de quem acompanhou. O William não gostou muito do Carabarral lá no Santos, não. Mas isso impede o Carabarral de jogar muito bem com a camisa do Vasco? Claro que não. Impede de crescer, uma vez que o Maurício Barbieri tem um esquema que pode, quem sabe, colocar o Carabarral numa posição de jogar um futebol mais vistoso? Pode vir a acontecer. Então, eu vou tocar a bola para o meu amigo William do canal Falando de Santos FC e ele vai falar sobre o Carabarral. Vai daí, William! Abraço, Edu, né? A galera do canal Os Vascaínos, né? Os torcedores inscritos dos Vascaínos. Forte abraço a todos os integrantes, ao Edu. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado. O Vasco levou o Carabarral, né? Primeiro passo é aprender o nome dele, que é difícil, viu? No começo eu falava Carnaval, porque é um nome complicado para decorar. O Carabarral, né, tem 32 anos, então você já vê que, e vocês vão ver ele jogando, eu me irritava muito, tá? A falta de intensidade dele é algo que me irrita muito, mas muito, até pela idade. No Santos, muitos torcedores falaram que não teve muita oportunidade. Beleza, você pode ter esse argumento. Mas pra mim, o pouco que ele jogou é o suficiente para não servir para vestir a camisa do Santos. Lentidão, sem intensidade. Você vê que não é um bom jogador, sabe? Talvez pode ajudar o Vasco para ele jogar como segundo volante, né? Acho que faltou isso no Santos. Acho que ele poderia ter jogado um pouquinho melhor no Santos como segundo volante, na minha opinião. E algo que ele pode ajudar aí no Vasco, né? Que no Santos ele jogava muito pela ponta, então foi péssimo, até pela falta de intensidade. De meio armador, ele até fez um outro jogo razoável no Paulista, né? Só que ele foi e se machucou. Talvez ele ali pro Barbieri, por exemplo, igual o Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco ganhando o jogo. Você coloca aí no segundo tempo, para ele cadenciar o jogo, para ele ficar distribuindo bola, cavando falta, ele pode ser útil. Para outras coisas, eu acho que não. Por exemplo,
vai jogar, sei lá, Vasco e Coritiba e São Januário. Você vai pôr o Carabarral. Precisa ganhar o jogo. Um jogo com o Vasco vai ter intensidade, vai ter que atacar o Coritiba. Não sei se ele é o ideal, né? Até pela falta de intensidade. Agora, o Vasco tá ganhando o Coritiba, tá acabando o jogo. Pode ser que o Carabarral ajude nesse sentido, tá? Confesso que o Juan, não sei se eu emprestaria pro Vasco. Mas o Carabarral, cara, eu agradeço demais. É bom que, como o Luan Dias veio do Água Santa agora, o meia, abre vaga para ele competir com o Lucas Lima, com a galera ali, né? O Carabarral, na minha opinião, ainda tava, até nesse ponto, acho que ele tava atrapalhando outros ali, né? Não deu certo aqui. Talvez o Barbieri possa utilizar melhor que o Odair Helma, mas vou ser sincero com a torcida do Vasco aí, não cria expectativa não, velho. Se for bem, vai ser uma grata surpresa pra mim. Não é um jogador, na minha opinião, pra estar jogando no Vasco e no Santos, não. Sinceramente. Fez um golaço no Maracanã contra o time de preto e vermelho. Não vou ser juvenil de falar o nome aqui no canal do Vasco, né? Mas não criei muita expectativa não, tá? Não acho ele bom jogador não. E sem intensidade, conforme eu falei. Espero ter ajudado aí ao Edu, né? Os vascaínos, forte abraço. Apesar de vocês serem torcedor do Vasco, se inscrevam lá no Falando de Santos FC. Forte abraço aí. Boa semana para todos nós. E essa foi a opinião do meu amigo William, lá do canal Falando de Santos FC. Ele que em breve vai estar aqui fazendo uma live com a gente antes do Vasco e Santos, para a gente estudar o nosso adversário. É um prazer sempre receber o comentário do amigo. O William não gosta muito do Carabarral, ele disse até que não emprestaria o Juan Seco, mas o Carabarral é um jogador que, na opinião dele, seria descartável na equipe santista. Mas é aquilo. Um jogador acima dos 30 anos, experiente, vem para somar também nessa parte de experiência, e também é importante explicar a você que está aí do outro lado. O Carabarral não é o camisa 10 que o Vasco estava buscando e achou. Não, é uma oportunidade de mercado para uma posição carente. Lembra que eu estava dizendo a vocês, o Vasco não precisa de um meia, o Vasco precisa de dois. Então, um meia será aquele camisa 10 que a gente está sonhando, aquele cara para ser a referência técnica, e o outro um jogador que venha para compor elenco. E é o caso do Horácio Carabarral, jogador que vem para estar aí qualificando o elenco do Vasco, colocando o Maurício Barbieri tendo mais opções ali para montar esse time do Vasco. Pode ser que dê certo, Carabarral pode vir a jogar muito bem, mas não chega para ser titular ou solução de problema, não. Chega para qualificar o elenco, então a gente tem que entender a forma dessa contratação antes da gente sair criticando ou falando que não presta. Tranquilo, deixa o Carabarral chegar, vai treinar, o Maurício Barbieri aprovou com certeza essa contratação e vai utilizar o jogador. E aí, vestindo a Cruz de Malta no peito e dentro de campo, nós vamos dar o nosso veredito. Presta pro Vasco ou não presta pro Vasco? Mesma situação envolvendo o Matheus Cocão, que chegou também essa semana. Ontem, no vídeo dos bastidores da Vasco TV, rolou um abraço bonito de dois crias de São Januário. Inclusive, um cria que é meu vizinho de cidade. Eu me formei em fisioterapia na cidade dele. O barramancense Allan Kardec, jogador hoje da equipe do Galo Mineiro. Interessa ao Vasco. O Vasco já fez uma sondagem pelo jogador, o Vasco está de olho, o Vasco busca um jogador para brigar pela vaga com o Pedro Raul, e o Allan Kardec é visto com bons olhos. Tirando o fato de é um jogador que recebe um salário alto, é um jogador que vai querer jogar como titular. Ou seja, será que vai aceitar perder a vaga para o Pedro Raul nos treinamentos? Porque pode acontecer, o Pedro Raul é um jogador que o Barbieri confia muito. Será que contratar mais um centroavante, já trouxe o Juan Cruz, será uma boa para o Vasco? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor da chegada do Allan Kardec? Você contrataria o Allan Kardec para brigar pela vaga pelo Pedro Raul? Vou mais além, você martelaria o Pedro Raul e colocaria o Allan Kardec de titular na equipe do Vasco? Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Rapaziada, 3h23 e eu tô aqui gravando o vídeo da tarde, monitorando o plantão judiciário, monitorando a justiça, esperando que saia alguma novidade a respeito do Maracanã.
O Vasco está impedido até o presente momento de vender ingressos para o Maraca. Eu estou aqui inclusive esperando para comprar o meu, porque nesse jogo estarei lá representando o canal no Maracanã. Inclusive você já está convidado a beber uma cerveja gelada comigo lá no Maraca. Então é hora da gente esperar para ver o que o Vasco vai fazer. Juridicamente o Vasco já está resolvendo para derrubar essa liminar, para começar a vender os ingressos. O Vasco obteve uma vitória na justiça para mandar o jogo no Maracanã, e aí o Fluminense recorreu e no plantão judiciário no final de semana derrubaram. Mas derrubaram com o intuito de dar mais tempo para o magistrado poder analisar melhor antes de dar o ganho de causa ao Vasco. Então é só isso o único motivo que fez essa liminar cair. Então agora é hora da gente esperar e torcer para que o Vasco adiante logo. Eu não vou mais falar sobre o que eu penso sobre eles, porque eu já falei bastante sobre questão de ser um clube zero inclusão, clube que nunca quis que o Vasco existisse e se incomoda com qualquer movimento do Vasco. E agora, tentar tirar o Vasco do Maracanã não surpreende ninguém, é a cara deles. Mas saibam, o Vasco não é mais refém de justiça, aliás, da justiça mas anda ao lado da justiça, não é mais refém de CBF, de FERJ, nem de governo do estado. Então fica ligado, porque a gente não está dependendo de ninguém não. Estamos ao lado da justiça, fazendo valer o direito de milhões de cidadãos cariocas que têm o direito de ver o Vasco da Gama dentro de campo no Maracanã. Milhões de vascaínos no mundo têm o direito de ver o Vasco jogar no principal palco do futebol nacional. O Maracanã não é do Fluminense e muito menos do Flamengo. São dois clubes sem teto. O Maracanã é um aparelho do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente, seu governador, não tem capacidade, nem vontade e muita possibilidade para dar jeitinho para poder gerir o estádio do Maracanã. Ele não quer, né? É melhor ficar aí colocando na mão dos clubes amigos. Claro, o governador que adora vestir a camisa do urubu e bater no peito dizendo o time dele. Então, a gente vai estar aqui para brigar pelos nossos direitos, coisa que você, como brasileiro, deve fazer sempre. Brigue pelos seus direitos. O Vasco está brigando pelo nosso direito de jogar no Maracanã. Estaremos acompanhando tudo de perto e hoje, às 8h30 da noite, estaremos comentando tudo a respeito disso e também ainda sobre a partida contra o Atlético, vitória do Vascão na abertura do Brasileirão e também muita coisa sobre reforços, Carabarral, Allan Kardec e outros nomes como Matias Rojas, que estamos apurando aqui uma notícia para ver se o Vasco está ou não está na briga por esse jogador. Valeu, galera, tamo junto, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, seja membro, vem pro grupo de Zap, vem pra Liga do Cartola e claro, ame o Vasco acima de tudo. Valeu, galera, tamo junto, um grande abraço e valeu!